Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre medidor de COF aqui no canal que coloca você no controle da qualidade. Bom, existem diversos modelos de medidor de coeficiente de atrito de acordo com cada aplicação. O que a gente vai tratar um pouco aqui hoje é um medidor de plano horizontal, beleza? Esse tipo de equipamento ele é utilizado para papel, para filme flexível, materiais desse tipo, onde o valor de COF é fundamental. Esse filme flexível ele vai ser transformado depois em uma embalagem, embalagens dessa como de café, salgadinho, produtos desse tipo. Tem o empilhamento, né? Tanto na logística, quando você vai transportar o produto, tem lá o estoque onde está armazenado, tem empilhamento, tem a gôndola. Então, nesses casos é importante conhecer o coeficiente de atrito. E nesse caso, qual dos coeficientes de atrito é importante conhecer? Lembra que a gente viu no vídeo anterior? Nesse caso é o COF estático, beleza? E tem também a maquinabilidade, como a gente chama, que é o desenvolvimento, o desempenho, melhor falando, do material na máquina de embalagem, né? Lembra daquele processo lá de transformar o filme flexível em uma embalagem? Isso é feito em uma máquina de embalagem. E lá você tem o contato do material com o metal, com a máquina, enfim. E ele precisa ter um bom desempenho. E aí, nesse caso, é importante conhecer o coeficiente de atrito dinâmico. Bom, então esse é o tipo de medidor de COF que a gente vai tratar hoje. Falei um pouquinho da aplicação também, mas como eu tenho um resultado do COF, como é feito o teste, eu vou explicar isso para vocês agora. Bom, então o conceito é, eu preciso ter dois materiais deslizando um sobre o outro para conhecer o atrito entre eles. Como isso é feito? Lá no equipamento tem uma mesa do equipamento ali, onde vai ser instalada uma amostra. Então aqui no caso eu coloquei uma folha sulfite, tá? Um papel. Agora eu preciso de um outro pedaço de papel dessa mesma amostra para poder deslizar aqui, beleza? E aí existe um bloco metálico para que seja instalado a sua amostra, para que seja realizado o teste. Então fica mais ou menos assim, tá? Esse daqui eu estou fazendo aqui é só um exemplo, beleza? É claro que isso daqui é uma caixinha de papelão, na prática é diferente, mas é para a gente entender o conceito. Então aqui eu instalei a minha amostra, beleza? E eu coloco uma sobre a outra. Importante dizer que essa mesa aqui de teste, ela pode ser aquecida, né? Esse é um opcional que alguns fabricantes oferecem. E por que disso? Bom, lembra que eu falei lá do desempenho do material na máquina de embalagem, por exemplo? O que acontece lá, a temperatura muitas vezes não é a temperatura ambiente, não é os 23, 25 graus, pode ser uma temperatura elevada. Então eu consigo pegar esse valor lá de temperatura em graus Celsius e colocar na minha mesa para colocar o meu material em uma situação parecida, muito similar do que acontece lá na máquina. Assim eu consigo ajustar aqui a minha simulação e conhecer o valor de COF em situações como essa, beleza? Então esse é um opcional que muitas vezes pode te ajudar. Então quando o teste é iniciado, o carrinho aqui vai começar a se movimentar e deslizar um material sobre o outro. Lembra lá como que a gente falou no vídeo anterior? Quando ele começa a se mover, quando está ali na iminência do movimento, ele vai registrar o COF estático. Quando ele está em movimento contínuo, o meu equipamento ele vai lendo ali vários pontos e ao final do trajeto ele vai dar para a gente uma média do COF dinâmico. Como esses valores das leituras são captados? Bom, existe um componente chamado célula de carga. E aqui no meu bloco tem um suporte metálico que vai fazer o bloco se movimentar. E logo aqui eu estou simulando com essa fita branca como se fosse a minha célula de carga, para vocês verem que ela está diretamente ligada ao meu bloco. Ou seja, qualquer força, qualquer carga que atue aqui, a minha célula de carga vai receber, vai identificar e vai converter essa carga em um sinal elétrico mensurável. Dessa forma, o meu software pode coletar esses dados, fazer os cálculos necessários para mostrar para a gente lá na tela o valor em COF, que é o que a gente precisa. Então, resumindo aqui o conceito,
Um material vai ser deslizado sobre o outro. No começo ele vai captar o meu COF estático, depois em movimento ele vai captar ali vários pontos do dinâmico, vai fazer uma média, vai mostrar pra gente o dinâmico. Quem faz a leitura dessa carga aqui é uma célula de carga que vai ser convertida ali, a leitura dela vai ser convertida e vai apresentar pra gente na tela o valor em COF. É claro que existem normas que vão reger esse tipo de teste, então normas como a STM, elas vão te dizer alguns pontos importantes para que facilite a reprodutibilidade de resultados. Então, um dos exemplos, o seu bloco metálico, ele precisa ter um peso específico, né? Ali quando está movimentando o carrinho, essa velocidade ela precisa ser uma velocidade específica. Então tem ali alguns pontos que são padronizados por normas. No momento de adquirir um equipamento de medição como esse, você precisa ter cuidados básicos. Se você precisa, por exemplo, seguir uma norma que rege o tipo de análise para a sua área de atuação, você precisa certificar de que esse equipamento atende a essa norma. Outro ponto, não são todos os equipamentos que vão te entregar resultados de estático e dinâmico, então confira isso também. Tem também a questão dos dados estatísticos, né? Mínimo, máximo, média, desvio padrão. Esses dados eles são importantes para o seu processo, então se você pretende tê-los, confirma isso lá com o fabricante para não ter nenhum tipo de imprevisto lá no final da compra quando você receber o equipamento. Essa questão de aquisição de equipamento é um ponto muito importante, muito delicado. Se você já participou desse tipo de processo, você sabe do que eu estou falando. Então, a gente precisa ter ali um passo a passo a ser seguido que vai te proteger, te assegurar que você não vai ter problemas lá no final se você seguir ali tudo certinho, tomando todos os cuidados possíveis. Eu tenho esse passo a passo que pode te ajudar. Se você tem interesse em receber, pode enviar um e-mail para o endereço que está aqui embaixo. A gente pode te encaminhar esse material. Tenho certeza que vai te ajudar a adquirir o seu equipamento aí de medição sem nenhum tipo de arrependimento. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Valeu e até a próxima.